Iboru, Ibó e Boxixi. Meu nome é Leonardo Oliveira, sou babalô do culto de Fá, Cubano, babalô Ogunda de Falomã. Estarei novamente aqui junto a vocês, fazendo pequenas análises a respeito das letras do ano, que são respectivamente sacadas pela família de Rafael Zamora Dias, Ogunda Queté, Embaim, e pela família Ifani Lorum. Axé! Então, meus amigos, falando mais uma vez a respeito da letra do ano, hoje vamos falar a letra Ereteança, ou Eretetimuşá, que foi respectivamente retirada aí pela família Rafael Zamora Dias, Ogunda Queté. Tá. Vamos falar 5 tópicos: natureza, sociedade e ciências, saúde, economia e política e espiritualidade. Começando a falar por natureza, a gente entende que Ereteança é um Odifá onde existem diversos fenômenos marítimos e não só marítimos, porque nesse Odu fala do despertar de uma grande besta, de uma grande fera chamada Ológun, que estava acorrentada no fundo do mar. Bom, para que vocês consigam entender, Olófin, que nós consideramos Deus, Olof significa o grande senhor do castelo, teve que, com assessoria de Eleguá e assessoria de Odudua, pedir, dialogar, fomentar com Xangô uma forma de executar o fim dessa tragédia através de Xangô, que era o detentor dos mistérios que tinham a religião. Xangô tinha perdido seu status junto a Olófin porque estava muito preocupado em beber, em festividade, preocupado com mulheres, então perdeu seu status de detentor de Fá e perdeu suas mãos de Fá. Dessa forma, barganhando Olófin com Xangô, inclusive batendo cabeça a ele no final, Olófin conseguiu com que Xangô encantasse o monstro Olókun. Nessa fase, em Ereteança, ele se apresenta como um monstro que devora tudo e acaba com tudo quanto é vida, através de alguns admus, e fez com ele um pacto, que através desse pacto, Olókun, o mar, as águas deixariam viver tudo que fosse biológico até os seus últimos dias, de acordo com Olodumare. Bom, disso aí a gente pode tirar algumas questões. Esse ano vai ser mais um ano, como a gente está vendo do ano passado para agora, que haverão ainda diversas manifestações espirituais, mas físicas ao mesmo tempo através da água. É um ano que continua tendo essa limpeza. Então, as chuvas torrenciais, que serão geralmente localizadas, como a gente pôde observar agora, final do ano em São Paulo, Minas Gerais, aqui no Rio, na região de Petrópolis, elas continuarão acontecendo. Da mesma forma que o mar tende a tomar em algumas localidades do Brasil algumas faixas de areias, alguns locais ao qual os seres humanos aterraram e tomaram para si. É um ano que, na verdade, a natureza ela pode ser suscetível a uma espécie de descontrole, e a própria espiritualidade ela já está se preparando para que isso se acalme. Porém, o ano de 2023 ainda será um ano que haverá bastante tragédia ligada com relação à água. Para que isso possa acabar o quanto antes, todos nós que somos espiritualistas religiosos, de alguma forma, devemos fazer muitas rogações, muitas preces e fazer muito ebó. Para aqueles que moram muito próximo à costa ou locais de encosta, em locais perigosos, é necessário que redobre a atenção, porque, mais uma vez, esse ano é ano das águas. O índice de afogamento, segundo esses outros IFAs, por mais que tenha havido irê, ele deve aumentar substancialmente. Não é necessário que evitemos o mar, principalmente se o tempo estiver virando ou a maré estiver alta ou for tempo de chuva. Bom, Ereteança também fala que em determinados locais do Brasil choverá demais, a água será abundante, e em outros locais a seca será como nunca vista em alguns lugares, né? Tanto que existe um caminho onde a Iarê, a mãe de Ereteança, após morrer, é necessário que se faça uma rogação. Foi necessário que Ereteança fizesse uma rogação para que houvesse chuva, ou miojuru, que a chuva caísse do céu. Então, por conta disso, é muito possível que locais como o norte, como o nordeste, sofram uma seca
que está um pouco fora do contexto e será necessário que tenha recurso de ajuda política e coisas do gênero, coisas do tipo, é o que fala aqui esse Odufai Ereteança. Então, tudo isso, essas catástrofes que virão do mar, é muito necessário se preocupar com o sul do Brasil, algumas regiões do Sudeste, cidades como Maricá, cidades que se desenvolvem e crescem para dentro do mar, vão estar em relativo risco, tá? E com essas catástrofes, que são naturais, poderá chegar algumas doenças e faltas de recursos que poderá abalar a economia de uma forma um pouco cíclica, tá bom? Então, meus amigos, aproveitando esse ensejo que falamos de doença, vamos falar um pouquinho da área de saúde. A gente sabe que sempre que existe uma espécie de catástrofe ou que existe algo que desregulamente o funcionamento normal das águas no nosso planeta de forma geral, sempre fica um resquício de doença, ou seja, o mar invadindo, deixando detritos, ou mesmo contaminação da água potável pode fazer com que a gente tenha bastante insalubridade por conta das águas. Bom, é necessário ressaltar, gente, que será muito importante nesse ano o tratamento das águas, utilizar um filtro, para que não venha nenhuma patologia que vem através da água. O loco, ele não se resume só às águas do planeta Terra externo, mas sim também os líquidos que estão dentro do nosso corpo. Então, Ereteança já está falando que nós podemos sofrer com retenção de líquido, podemos sofrer com taxas hormonais descompensadas, hipertireoidismo, hipotireoidismo, problemas que são gerados nessa parte de glândulas do corpo e coisas afim. Ou seja, é necessário que a gente também tome conta um pouquinho da saúde. O loco, de certa forma, ele age para poder quitar a vida do ser humano. Ele não respeita o tempo natural de Olof, o tempo natural de Olodumare. Aí, através da religião, através do Admu oferecido a Xangô, Olof teve que se curvar a Xangô, teve que bater cabeça, foi que a humanidade conseguiu se salvar. Esse Odifá também fala a respeito de intoxicação alimentar e essa pode simplesmente surgir porque o modelo de governo ao qual nós vamos atuar, ele tem uma coisa chamada estoque regulamentador. Então ele prioriza, na verdade, o consumo interno de alimentos. A gente sabe que tem o agronegócio, tem a pecuária, que estavam nesse último governo que passou de Jair Messias Bolsonaro importando demais. Não que eles não vão importar, mas haverá o limite para que não se gere o desabastecimento no mercado. Isso fará com que a gente pague um pouco menos, para o nosso bolso vai ser muito bom. Mas por conta deles, que são empresários, poderá gerar uma espécie de pânico. Então, em cima disso, eles lançarão mão da utilização de diversos agrotóxicos, hormônios para crescimento dos seus animais, aves, enfim, bovinos, suínos, da mesma forma que utilizarão também alguns antibióticos. Isso poderá chegar no final da conta a nos fazer mal. É um ano que a gente deve tomar muito conta de comer enlatado, de comer produtos que sejam derivados de hash, coisas afim, como hambúrguer, como salsicha, enfim. Essas linguiças que são os embutidos é uma coisa que a gente deve estar evitando, segundo esses outros Odifás. Esse Odifá também é um Odifá que ele fala a respeito das doenças que são originadas e causadas na pele. Ou seja, tem um caminho que Xangô e os ossos estavam sofrendo, Xangô estava sofrendo com a pele, surgiu aí uma doença chamada vitiligo, né? Então está falando Ifá que essa doença e outras doenças também devem ser extremamente bem cuidadas. É necessário que as pessoas que estejam enfermas, se puderem, que levantem, que caminhem, para que não se crie escária nas costas e coisas do gênero. A pele ela pode ser afetada por diversas infecções geradas por bactérias, por fungo e coisas do gênero. Então é muito necessário que a pessoa tenha um cuidado bacana esse ano, um cuidado legal com a saúde, tá bom? Essa é a parte que eu tenho para estar falando para vocês a respeito de saúde. Então, fazendo uma transição de um assunto para o outro, saindo de saúde para a sociedade e ciências. Existe o caminho Ereteança, que fala de um príncipe, e também o caminho que fala da Hana, porque o Ereteança é o Ifá que fala de fato de acidentes, tá, e traumas, inclusive na parte de baixo nas pernas. E esse príncipe, ele saía por diversos reinos, conquistando, caminhando e conquistando. Era uma pessoa abnegada em poder adquirir recursos para quando chegasse a se tornar rei.
Só que, infelizmente, Ireteança é um Odifá que diz que a pessoa adoece das pernas e não foi diferente com esse príncipe. O príncipe adoeceu, teve problema das pernas e ainda que ele tenha se dedicado constantemente, integralmente, na verdade, para poder se tornar rei, no final de tudo ele não pôde gozar de todo o fruto que ele construiu, de todas as conquistas da grande realidade. Bom, é um caminho de depressão também, apoiado pelo seu primeiro testemunho, que é o Ogum da Teturá. Ou seja, minha gente, Ireteança está falando aí, sociedade, ciências, tecnologia, e saindo da saúde, que é necessário que a gente faça um planejamento um pouco melhor. Ireteança está falando que não adianta se afogar apenas em responsabilidades e não ver um lazer. Não adianta se afogar apenas em trabalho e não cuidar da própria saúde, porque o corpo aí ele vai dar indícios de que a pessoa estará sofrendo de um ou de outro males. Tá falando que na sociedade é necessário ter cuidado com uma doença chamada alcoolismo ou mesmo beber um copo antes de sair para poder dirigir. É um Odifá onde haverá muitos acidentes automobilísticos e daí surgirão muitos problemas de traumas, inclusive na parte da perna das pessoas. É um Odifá onde a pessoa pode eventualmente morrer sem perna. Então, uma doença chamada diabetes é uma coisa que tem que ser extremamente observada também. E uma coisa associando a outra, a tristeza vem, depressão e como tem alguma tetura, o primeiro testemunho que pode levar a pessoa a um suicídio biológico, da pessoa a tirar a própria vida ou eventualmente de querer deixar de viver e se tornar apenas um vegetal. Ainda falando a respeito de sociedade e ciência, é muito importante a gente frisar para que as pessoas façam hoje, não deixem para amanhã. E Ireteança, infelizmente, naquele outro ganhou, mas não levou. Gente, está falando em fato que não adianta ficar obcecado em determinados assuntos, obcecado em fazer compras, ganhar dinheiro, enfim, coisas que são ligadas extremamente ao lado material, porque, infelizmente, como está falando do caminho do príncipe, o caminho da rã e outros caminhos, a pessoa pode não ter saúde para poder usufruir. Então está falando que a balança ela tem que ser muito bem definida para que a gente não venha sucumbir por uma coisa chamada posteriormente remorso. É muito ruim você trabalhar, você viver e infelizmente, quando chega a hora de gozar, você não poder simplesmente usufruir de nada. Nesse caminho de sociedade está falando em Ireteança, que é um Odifá que diz que as pessoas agem com duas caras, as pessoas se apropriam da palavra, as pessoas se apropriam do carimbo, as pessoas se apropriam da influência de um maior, se fingindo passando por ela e esperando na grande realidade que essa pessoa até morra ou seja subjugada para poder eventualmente estar assumindo seu lugar. Então a Ireteança é um Odifá que a gente precisa estar de olho numa coisa chamada falsidade. Ireteança é um Odifá que diz que a gente precisa estar de olho em coisas que venham nos prejudicar de forma geral, isso com pessoas que estão ao nosso redor. Ireteança manda desconfiar daqueles que são até próximos, ficar com o olho bem aberto, seguindo aí de Ireteança de Ogum da Teturá e Ireteança Telu. Então, meus amigos, pegando agora novamente em si, vamos entrar no tópico política e economia. Bom, Ireteança é um Odifá que ele preconiza uma coisa chamada golpe de Estado. Então, geralmente, a pessoa que se determina como imediato, como é o caminho do príncipe, ela pode ter pretensões às quais o cabeça, o maior, o presidente, o governador, o prefeito, de forma geral, pegando de âmbito geral, líderes de empresas, gerentes, coisas de forma geral, estão sempre em perigo. Conta-se nesse caminho que o príncipe ele era louco para ser rei e ele desejava ardentemente a morte do pai. O pai, infelizmente, teve uma vida muito longa, então ele saiu do reino de seu pai, começou a produzir das sementes da palma uma espécie de bebida destilada, e um belo dia ele lá em cima dessa palma, como tinha sido avisado para que ele não subisse através dos conselhos de Orumilá, ele bebendo, chegou a notícia que o pai dele havia falecido. E o pai dele ter falecido, ele foi comemorar e ele caiu do alto dessa árvore e quebrou as pernas, e como é de costume, dentro da cultura africana, uma pessoa impossibilitada não poderia assumir o reinado. Ou seja,
as pessoas aí vão desejar a posição de uma próxima, tá falando o Odify Eretensa. Porém, se descuidar de si próprio, pode ser que essas pessoas não tenham nem condições de assumir nenhum nem outro cargo. As pessoas, na grande realidade, como o caso do presidente Lula agora, tem que ter atenção com todo o seu corpo, com toda a sua gestão, com todos os seus ministros, vice-presidente, precisa ter atenção, se não cuida da própria saúde, como está falando ele criança, pode vir a sucumbir antes do que se espera, deixando aí espaço para que outra pessoa faça a sua vez na presidência da República. Mas isso se estende também a governadores de estado, da mesma forma que se estende a prefeituras e, de forma geral, no âmbito social. É um problema onde as pessoas que exercem um papel de destaque de liderança pode vir a sofrer constantemente. Bom, o Odify Eretensa, ele é um Odifá onde é necessário se costurar alianças. Isso para dentro da política vai ser uma coisa que vai estar bem constante. Da mesma forma que Holocron se levantou e tentou destruir o mundo, não deixava as pessoas viver, está falando Ifá que acordou uma parte da camada da sociedade, junto com a extrema-direita, que não vai dar um minuto de paz e sossego para a política brasileira, para a economia brasileira e tudo mais. Da mesma forma que está falando Eretensa do caminho onde Orunmila simplesmente caiu preso de uma mudança de um lugar para o outro, pode ser que ocorra a prisão de alguns políticos, por exemplo, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso tudo vai gerar um grande clamor social. Diz Ifá que esse monstro, que esse Holocron se levantando, que será essa camada da sociedade, se despertar, se não houver um bom diálogo e um bom acordo entre o atual presidente, os ministros do Supremo, por exemplo, e essa camada de direita chegando a negociar, pode ser que ocorra eventuais distúrbios e até desgraça no nosso país, viu? Tá falando que é um ano de prisão. E aí foi Eleguá que salvou através do ebó, porque Orunmila raspou a parede, Orunmila bateu com o osso no prato, fez ebó. E aí Eleguá chegou e chamou o povo para poder clamar e libertar ali Orunmila daquela prisão, alegando inocência, e assim foi, ouviram o clamor popular. Então é um ano que pode haver um grande distúrbio dentro da economia e dentro da política se não houver uma grande maturidade de quem está gerindo e poder de convencimento. A situação ela pode ficar ainda mais que preta. Então, meu povo, ainda nesse assunto, economia e política, Eretensa tem uma passagem que fala assim: não devemos guardar dinheiro ou papéis porque as baratas vão roer. Então, o Odifá já está falando que, se possível, a gente não deve guardar dinheiro em situações, alguns fundos de capitais que tem, como poupança, esse tipo de coisa, ou mesmo guardar o dinheiro em casa, porque haverá uma super desvalorização do dinheiro. Necessário aí, por isso, que o dinheiro se movimente, ou seja, na compra de um bem que futuramente possa ser que valorize. A princípio, pode estar falando em grandes investimentos, pode estar falando em compra de ações e coisas do gênero, tá? Mas isso com grande cautela, porque é um Odifá onde o cenário econômico, de forma geral, ele vai estar um pouco mexido. Essa transição de governo, ela será, como está falando aqui, boicotada. E se descobrirá dentro dos governos, isso de diversas formas, inclusive o próprio governo federal que está assumindo agora, inimigos internos, pessoas próximas que querem derrubar presidentes, respectivamente governadores e prefeitos. Não haverá boa vontade para a política. Então, é necessário que se controle essa parte, que é a parte financeira de cada um de nós. A gente não pode deixar simplesmente dinheiro ao Deus da lei, a gente precisa saber exatamente o que fazer, tá? Esse Odifá, ele fala do Xangô falso, do Xangô verdadeiro. E o Xangô falso sempre representa uma pessoa que quer tomar o lugar, o direito, os gozos daquela pessoa a quem de direito. No caso, é um Odifá que a gente precisa se preocupar muito com o nosso nome, nossos cartões de crédito, tem que ter cuidado com o golpe de estelionato, tem que ter cuidado, inclusive, para que as pessoas não falem no nosso próprio nome, ou em nome do presidente, ou em nome do governador, para poder fazer coisas de acordo com o bel prazer. Porque, posteriormente,
esse dano ele ficará e será pertencente a todo o país, a todo o estado, a toda a cidade e a nós como seres humanos de forma geral. É necessário a gente ter uma atenção quase que triplicada para não estar simplesmente sucumbindo por falta de atenção. Já faleceu o Odifá Eleteança. Esse Odifá também está facilitando muitas quebras de contrato. Existe um caminho onde o povo estava numa grande migração, partindo para morar em outro lugar, na verdade, caiu dentro de um buraco e pediu ao Batalá para que o salvasse dali. Quando o Batalá salvou, na verdade esse povo caiu no buraco para se esconder de um débito antes feito, contraído. Prometeram ao Batalá determinada coisa, não cumpriram com o Batalá e depois disso tentaram envenenar o Batalá para que não pudesse pagar o que haviam de fato prometido. No caso, Oxalá, uma das qualidades do Batalá. Estou falando resumido, não está ficando muito bonito, porque senão vai estender muito, aí não fica legal para poder assistir. Então é um Odifá que ele vai ter muitas quebras de contrato, as pessoas vão ficar, umas por não querer, outras por de fato não ter condições, vão quebrar esses contratos, isso vai gerar grandes taxas de juros nesse ano de 2023. Né? O mercado e os bancos não terão tanta confiança, então o crédito ele se tornará cada vez mais difícil, inclusive por conta desse comportamento de não pagar que vai acontecer agora, que já está acontecendo desde o final do ano passado até o final desse ano, uma coisa que será uma constante e ireteança, não é? Então está falando que é um dos caminhos que vão gerar até depressão, porque está falando de ireteança que nós vamos fechar portas da população de forma geral e depois não teremos como reabri-las, e isso vai nos gerar grandes danos. Por exemplo, uma pessoa que perde o cartão de crédito depois não tem a que recorrer, uma pessoa que faz um empréstimo e não paga, fica com o nome sujo, não consegue comprar um carro ou comprar um bem de maior valor, fazer de fato um crediário, e isso vai pesar demais no final das contas. Vamos encerrar o vídeo então, gente, falando sobre espiritualidade. Bom, questões de saúde. Vai ser muito comum esse ano pessoas terem problemas de saúde e o médico não conseguir resolver, distinguir na grande realidade quais problemas são esses. Gente, ireteança é um Odifá que ele fala de problemas para a feitura de santo e iniciação de Fá. É cobrança espiritual, muitas das vezes não descartando a intervenção da medicina, mas pelo contrário, porque nós seres humanos desenvolvemos a medicina através de inteligência, isso foi uma dádiva que Deus nos deu. Mas muitas vezes aquela doença ela não terá fundo, nem psicossomático, ou muito menos terá um fundo natural, ela surgirá através de uma cobrança do próprio orixá. Então é um ano onde haverá, por conta da ação da própria natureza, muitas iniciações, eventualmente Ifá e eventualmente o orixá. Contudo, ireteança também fala de um fenômeno negativo dentro da espiritualidade, que é justamente o rebanho debandar. Então existem obras, inclusive, que se faz no alto do monte, dá um galo em torno de uma fogueira, que é justamente para que as pessoas não partam da casa do seu padrinho. Muita gente vai sair para abrir suas casas sem estar preparado, está falando de ireteança. Outras pessoas vão reclamar demais da vida, achando que o padrinho é Deus. Bom, gente, ireteança fala que o padrinho não consegue ver o mato crescer. Então existe uma sequência de infinidade de problemas tão grandes na vida da pessoa que mesmo os ebós, junto com a atuação severa do padrinho, só faz atenuar. Seguido, ireteança do Odifá Ogum Teturá, que nasceu aí o acho religioso, afastamento da religião, a pessoa criar rancor religioso, ficar depressiva, porque Orunmila e Ogum Teturá tentou se matar, Oxum não conseguia ter marido. Então está falando em Ifá que será muito comum que as pessoas atribuam os problemas da iniquidade ou simplesmente problemática surgida da própria vida ao sacerdote ou à religião de forma geral. Será um ano onde as pessoas terão pouquíssima fé. E o último testemunho que Eretetelu fala aí que a espiritualidade, o padrinho, o maior, ou quem quer que seja, Babalaú, Alabá, Olorixá, Olodjé, líderes espirituais vão virar uma pedra para aqueles que são ingratos. Porque Ireteança ele é enfático em dizer que
Só tem êxito, só logra êxito aquela pessoa que se curva diante do orixá e limpa um chão do quarto de orixá, aquela pessoa que está presente dentro da sua roça de santo, aquela pessoa que está presente na sua casa, na sua ebé de Fá, a pessoa que está presente no seu terreiro de Umbanda, na sua Jurema sagrada, no seu Lucumi, no seu Ixexé Labá, o RTY, o rito tradicional Yorubá. É necessário que a pessoa se entregue à religião não simplesmente procurando recompensas materiais, uma vida extremamente equilibrada. Tem que procurar o equilíbrio, sim, mas tem que entender por esses Odus e Fás que o infortúnio, que algumas coisas que ocorrem fazem parte da vida. Ele tem um Odifá também que manda a pessoa rogar ao espírito da mãe. Se a mãe estiver viva, manda rogar a sua cabeça para que a gente não perca a mãe dentro de um ano. Isso falado de forma geral para um país, tá? Tá falando que nós devemos cuidar dos nossos idosos, dos nossos mais velhos, dos nossos sacerdotes, por que não? A gente precisa cuidar, ver se estão se alimentando bem, se tem as coisas, porque vai ser um ano que a economia ela vai estar um pouco embolada. Para a gente poder se livrar de alguns problemas, esse ano vai ser um pouco complicado. Ele está falando que quem tem seus maiores e gosta e ama seus maiores, é necessário que cuidem para que não percam os seus maiores. Isso fala Ifá, Iretetimussal, isso fala Ifá, Ireteança. Bom, aqui está falando Xangô falso, Xangô verdadeiro. Está falando que muita gente vai se passar por coisas que não são de fato. Ou estarão fora do tempo, como diz o último testemunho, Iretentelu, não tire a comida do fogo enquanto ela não está pronta, não é? Ou da mesma forma que vão se separar e simplesmente querer tocar a vida religiosamente sem ter de fato esse direito. A grande verdade é que para você exercer qualquer espécie de sacerdócio, você precisa ter um mínimo de maturidade. Não simplesmente decorar todas as cerimônias como Itaicafum, mas tem que ter maturidade aqui, dentro da consciência e dentro do próprio coração. O sacerdotismo, ele simplesmente não é uma forma, para que se entenda, das pessoas poderem se desfazer das suas frustrações pessoais, porque tem alguém que não quer ser pai de santo, quer virar babalaô, tem cara que não quer ser pastor, quer virar pai de santo e coisas do gênero. Então a espiritualidade ela está de certa forma um pouco como deturpada com relação a esse tipo de coisa, e não é assim que funciona. Para quem exerce alguma espécie de sacerdócio, Ireteança diz que os pais devem ser exemplo. E diz também para vocês que não devem ser feitos favores, porque ninguém irá agradecer. Isso aí já vem do Odifá Iretelu. Como veio algum da Teturá Iretelu, como veio Ireteança, a gente pode observar que haverá um pouco do aumento da soberba, principalmente de pessoas que estão se iniciando agora recentemente. Para que se entenda, para que se leia. Um babalaô não se forma em um mês, não se forma em um ano, nem com a idade que eu tenho. Eu sigo um maior, que é Vilfredo Rony Dawan, né? Meu padrinho de Ococã, tive meu padrinho, como segui meu Ojubona há bastante tempo também, sou grato, lógico, a ambos, e ainda estou em processo de aprendizagem, e espero que eu fique com eles até o final da minha vida, espero que Deus dê vida longa e saúde para todos eles. A formação de sacerdote, ela não é da noite para o dia. E aqui está falando que o próprio sacerdote ele poderá ser desconsiderado nesse trâmite. Ireteança também fala dentro da religião e até mesmo dentro da sociedade, de forma geral, da queda de um grande tirano. Fala de um ser chamado Aoleriku. E Aoleriku mantinha o seu povo preso através de bruxaria e fenômenos e escondia o seu secreto na beira da praia, que era Ogum, ou no caso a bruxaria Ogum, como se fala no tradicional, né? Oxalá queria procurar esse Aoleriku e Xangô falou para que Oxalá, que é uma qualidade obatalá feminina da cultura Lucumi, não tomasse cabo de lá, que poderia se arrepender, e Oxalá falou que ia de qualquer jeito, que Xangô não se agradava de ninguém. Contando para Taguim rapidamente. Xangô deu 3 voltas de carneiro e virou o próprio diabo ali, o que deixou Oxalá muito assustada, que tentou de toda forma acalmar, aplacar sua fúria, lhe atirou fogo e outras coisas mais, e só Eleguá conseguiu, através de uma magia de encantamento, apaziguar o espírito de Xangô. E aí eles decidiram que ela iria num outro babalaô consultar Oruna de um outro lugar, de uma outra origem.
não é? Porque aquela região a qual eles iam procurar a Olericu, que eu chamaria lá, porque diziam que ele era muito bom e na verdade ele dominava o povo através de bruxaria, feitiçaria, ele era um tirano. Eles foram outro povo, foram bem recebidos, comeram, beberam, e esse Babalaô falou para Oxalá tudo que ela queria ouvir e preparou a Oxalá um ebó. Oxalá ao fazer o ebó, e que tinha encontrado, na verdade, no meio do caminho, Oxalá tinha encontrado aí o secreto de Homologum, né, desse rei, a Olericu, que era Ogu, na beira da praia. Eles descobriram o secreto também para poder destruir esse Ajogum, essa deidade maligna. E assim foi feito. Fizeram ebó, resumindo, colocaram umas comidas na porta do reinado ali de Aolericu, e essa comida ficou com um cheiro bem forte, bem perfumado, enquanto Xangô, Elegua e Oxalá estavam ali monitorando o que aquelas pessoas estavam fazendo, e os eguns começaram a bailar e comer aquela comida e salgavam a comida, e quanto mais a comida ficava temperada por aqueles eguns, mais cheirosa ela ficava, até o ponto que Aolericu chegou para comer a comida. Aolericu chegou para comer a comida. Ogu, essa bruxaria, esse poder, esse grande feiticeiro, esse grande ser, chegou próximo também para comer. A Olericu comeu a comida e morreu envenenado. Enquanto Ogu tentou correr, enquanto Xangô deu 3 voltas de carneiro, mais uma vez virou, o próprio diabo foi lá e aplacou, liquidou com Ogu e falou que a partir daquele momento o povo estaria livre, ele colocaria um de seus filhos para tomar conta do povo. Bom, esse foi um recado, que é um recado bem certeiro, um recado bem bacana para aquelas pessoas que se utilizam da tirania para ter controle. Religião, meu povo, não é domínio. Ifá é conselho. Nós precisamos de babalaôs que pensem. Nós precisamos de babalorixás que pensem. De olorixás, de alabás, de ologés que pensem. Nós precisamos, na verdade, que a religião se torne um prazer, que as pessoas absorvam, junto aos seus maiores, tudo quanto é conhecimento. Não é simplesmente impor pontos de vistas, se achando na grande realidade o maior entre tudo, porque o caminho da soberba leva o tirano à morte. A espiritualidade já está falando, está observando o comportamento de todos nós religiosos, babalaôs, olorixás, alabás, ologés, padres, pastores, bispos, freiras, enfim, toda aquela pessoa que tem religião, que lidera uma religião, está sendo observada constantemente pela religiosidade. E aí está falando que seres como Exu, Xangô e Oxalá vão vir em detrimento desta cobrança. Então é muito possível que a gente veja alguns impérios, casas de santos, que se desfaçam, que se liquefaçam, né? Que na verdade nem deixem de existir, mas que eventualmente passem a perder o poder econômico. Grandes casas de Fá podem tombar por conta de soberba, mesmo porque o Obedi fala que o saber está repartido, então não tem ninguém que seja realmente o dono de toda a verdade. Da mesma forma que está falando que algumas casas, enfim, Ifá, ele é muito certeiro nesse tipo de coisa, e ele prenuncia a queda dos tiranos. Então, eu mesmo vou pegar o espelho e vou dar uma olhada para esse espelho e vou me reavaliar se eu não tenho nenhum tipo de atitude, que seja atitude simplesmente de um tirano, simplesmente de ser um impositor. A gente precisa aprender a apontar com esse dedo e receber esse outro aqui para dentro do nossa bela face, não é? Gente, vou ficando por aqui. E Burubó e Bochechi, eu tentei gravar da melhor forma possível, mas desceu gente, o pessoal botou som alto, o pessoal riram, teve gente que saiu, que transitou, então eu acabei ficando um pouco desconcentrado, fracionei bastante o vídeo para poder dar uma editada e tá enviando aí para vocês através do YouTube e na internet. Esse Odu dava para falar há muito tempo, gente. O Odu que ficou gostoso de falar, tem muita coisa para acontecer esse ano, direito e antes, talvez por meio do ano eu faça outras coisas, ratificando determinados assuntos, tá? Mas eu vou ficando por aqui, Burubó e Bochechi, axé, até mais.